do Evangelho é como, a gente pode pensar do Evangelho como um belo diamante. As Sagradas Escrituras, elas apontam para o Evangelho de diversas formas. Então a gente vai vendo diversas partes da sã doutrina, diversas partes da Escritura que estão apontando para Cristo de diferentes maneiras. A santidade dele, a piedade, a justiça de Deus. E quando a gente pensa também uma frase bem conhecida, muito parecida com a teologia bíblica que a gente viu ontem, da mesma maneira que todas as ruas apontam na Inglaterra, todas as ruas na Inglaterra levam para Londres. Você vai estar em uma rua, qualquer viela na Inglaterra lá, você vai chegar na capital Londres. Assim também é com as Escrituras, né? A sã doutrina, as Escrituras, todo o ensino da Bíblia está apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, não é invenção nossa aqui. A gente viu o texto de Lucas ontem, 24, duas vezes na minha apresentação, na apresentação do Emerson, né, Jesus com os discípulos em Emaú, falando, né, como as Escrituras, os profetas, a lei, Moisés apontam para Cristo. Então, quando a gente está pensando de sã doutrina, nós estamos pensando justamente nisso. Pensando em sã doutrina, a gente está pensando de instrução sobre quem Deus é e nos aponta para Cristo, mas também para vivermos vidas que refletem o Evangelho. E não apenas individualmente, mas coletivamente como igreja, como um povo. É como a piba de Tubarão ser reconhecida como igreja que está saturada com o Evangelho, que tem o aroma do Evangelho, o aroma de Cristo. Respaldo bíblico aqui sobre a sã doutrina, a importância da sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10, vou ler aqui. Que Deus se opõe, a lei de Deus é contra aqueles que se opõem à sã doutrina. A gente falou mais cedo de falsos mestres. Deus está se opondo contra esses homens, esses falsos mestres, até mulheres, infelizmente também. A gente não, o Emerson não falou muito disso na pregação expositiva, a gente também não vai tratar sobre a questão de presbíteros e líderes, mas a Bíblia ensina claramente, né? Pregadores, ensinadores, mestres, pastores devem ser homens. Não é questão de superioridade, é questão de como Deus ordena a igreja e os seus líderes. Então, infelizmente, hoje nós temos todo tipo de coisa errada. Pessoas que se opõem a essa doutrina. E a 1 Timóteo 10 diz: para os que praticam a imoralidade. A lei é contra, a lei de Deus é contra aqueles que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo que se opõe à sã doutrina. A doutrina é algo importantíssimo na vida da igreja. Não é algo pequeno, não é algo que é recluso somente aos pastores, que devem se investir no ensino da palavra. É para nós todos, a gente tem que vivermos de acordo com a palavra de Deus. Tanto membros da igreja, quanto os líderes principalmente. Paulo também diz aqui para Tito: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Uma definição da sã doutrina do livro do Bob, ele escreve aqui: a sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. A doutrina não deve consistir na imposição de nossas ideias sobre a Bíblia. Na verdade, não deve ser mais nem menos, nem mais nem menos. Isso é muito importante. Do que o resumo dos ensinos bíblicos acerca de um tópico. Nós não queremos falar mais do que a palavra fala, nós não queremos falar menos do que a palavra fala. A gente tem que ser preciso no ensino, no nosso estudo, na nossa vida devocional. Principalmente o irmão, o pastor que está pregando a palavra, de não ir além do texto bíblico, não ir também menos do que o texto bíblico. Mas outra questão também, irmão, certamente cabe à igreja proteger o ensino do Evangelho, mas também a igreja apoiar os seus pastores no ensino do Evangelho. Eu já escutei histórias de membros de igreja, isso é lamentável, que reclamam com o pastor estudando. Claro, irmãos, vocês de forma alguma passam a impressão disso aqui, muito pelo contrário. Mas membros de igreja falando: pastor, porque o senhor vai pintar aqui a parede da igreja? O que você está fazendo aí estudando? Quais são as nossas prioridades? Tudo bem, a gente tem que ter tudo em decência e ordem aqui,
pastor, eu preferia 10 mil vezes o meu pastor, eu apoiaria ele, oraria por ele, daria mais dos meus recursos para que o meu pastor possa dedicar ao estudo. Deixa eu rebocar a parede, se precisa ser rebocado, porque o meu pastor pode concentrar no estudo da palavra. Prioridade. O ensino da palavra é central à vida da igreja. E agora, indo para esses pontos do papelzinho que vocês têm em mãos aqui, como o nosso foco é como a sã doutrina afeta a vida da igreja, esses 6 pontos aqui, que é basicamente um panorama dos pontos principais do livro. A sã doutrina existe para a leitura e o ensino da Bíblia, existe para a santidade, para o amor, unidade, adoração e testemunho. Vou passar uma breve pincelada aqui, um panorama nisso, depois vou partir para o Evangelho, o segundo livro, o segundo tema aqui também. Para o ensino, a leitura e o ensino da Bíblia. A sã doutrina resume e sintetiza o ensinamento bíblico em um todo coerente. Ela nos diz como Deus é, o que Deus ama e o que Deus odeia, o que Deus fez no passado e quais são os seus planos para o futuro. Permitir que Deus seja definido por uma ou duas passagens isoladas é como alguém dizer que com apenas com poucas conversas conhece quem uma pessoa é. Imagine isso. Você teve apenas 2 conversas com uma pessoa, você já pode saber tudo sobre a vida dela. Não é impossível. A gente tem que conhecer bem a pessoa, justamente com a palavra também. Mas a gente mencionou isso na última apresentação, na primeira versão que a gente teve aqui. A gente não pode fazer de doutrina versos isolados da Bíblia. É assim que acontece muita coisa errada nas nossas igrejas. Muitos seitas são formados a partir de ensinos errados a partir disso. Mas a gente pega a Bíblia como um todo, por isso que a teologia bíblica é essencial. Ver como um tema se desenvolve por todas as escrituras. De Gênesis a Apocalipse, é um autor, Deus é o autor, é um livro, por mais que a gente tenha existido esses livros, mas é uma história de Gênesis e Apocalipse, Deus está contando que aponta para Cristo, e nisso também existem diversas questões doutrinárias, sobre a igreja, pecado, o homem, santidade, anjos. A gente poderia falar de 1001 coisas aqui. A terra, física, o mundo espiritual, existem inúmeros tópicos. A gente não vai pegar um verso isolado e pensar que esse verso diz tudo. Mas de Gênesis e Apocalipse a gente pode ficar minando a Bíblia, tirando muito ouro para entender melhor, com mais clareza, o que a Bíblia diz sobre um tema específico. A sã doutrina também existe para a santidade, para crescer em santidade. É crucial que você compreenda a doutrina bíblica acerca do pecado, enxergue sua própria vida através dessas lentes. Se você não souber o que há de errado com você, não saberá como resolver o problema. Toda a doutrina bíblica adotada pela mente e aplicada ao coração conforma-nos ao caráter e à vontade de Deus. A sã doutrina faz com que nós voltemos de maneira mais completa para Deus em nossos pensamentos, desejos, atitudes, palavras e ações, que em suma é o que a Bíblia chama de santidade. Mais uma vez, individualmente, certamente, no seu devocional de manhã, conforme você vai meditando nos provérbios, uma prática maravilhosa. Eu posso testemunhar disso, uma história incrível que eu tive com minha mãe. Minha mãe e eu temos parecidas trajetórias no cristianismo. Nós passamos anos como cristãos sem amadurecer. Por quê? Porque a gente não estava sendo desafiado, porque a gente não estava também tomando responsabilidade própria de ler a Bíblia por inteiro. Chegou um momento na minha caminhada cristã que eu fui desafiado sobre minha fé. Eu entendi o quanto eu estava não apreciando a doutrina, eu não diria totalmente, eu não diria desviado, mas eu estava negligenciando as escrituras, não estava em uma igreja saudável. E quando eu comecei a entender a importância da pregação expositiva, a importância das escrituras, eu comecei a consumir, ler toda a Bíblia, tomar muita atenção com isso. E minha mãe, ela só ficava nos provérbios. Eu falava, mãe, por favor, mãe, lê. Existem outros livros na Bíblia também. Toda a palavra é inspirada, não só os provérbios. E eu percebi uma coisa, que por mais que eu estava lendo toda a Bíblia, a minha mãe era 1000 vezes mais madura do que eu. E ela sempre falava dos provérbios para mim. Ela nunca entrava em conflito, nunca tinha briga com ninguém. Ela trabalha em um ambiente totalmente caótico, sempre se livrava de controvérsia. Pela graça de Deus, só teve uma situação e Deus deu um livramento muito claro para ela. Então, assim, uma pessoa muito piedosa.
E chegou um momento que eu entendi, poxa, cara, alguma coisa que está faltando na minha vida, e minha mãe não tem esse problema. Por quê? Porque ela lê os provérbios regularmente. Então eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu entendi que muitas dificuldades que eu estou tendo aqui, relacionais, é porque eu preciso mais dos provérbios da minha vida. O provérbio ensina muito sobre relacionamentos interpessoais, como lidar com pessoas difíceis, como você ser sábio, você não provocar as pessoas, como você viver em paz com as pessoas. No mesmo dia que eu disse isso para minha mãe, eu falei, mãe, estou começando a ler os provérbios. Ela disse, filho, comecei a ler Mateus, é maravilhoso. Sabe, foi incrível. Foi de Deus mesmo isso. E eu testifico, irmãos, minha vida melhorou 1000 vezes, meus relacionamentos com os irmãos, com amigos, depois comecei a ler o provérbio do dia. Não sei, faz uns bons anos já, pela graça de Deus. Então hoje é o dia 15, eu vou ler provérbios 15. Em algum momento antes de terminar, se Deus quiser, amanhã é dia 16, vou ler o provérbio 16. Tem um provérbio para cada dia do mês. A gente faz isso. O nosso pastor também faz isso. Tem essa boa prática. Não fiquei surpreso, tem outros irmãos também nessa igreja que fazem isso, ou já fizeram isso em algum ponto, mas as escrituras, elas nos santificam, a palavra existe também para a nossa santidade, essa doutrina. E eu diria também, irmãos, conforme a gente vai ouvindo a palavra sendo pregada, a gente vê a pregação expositiva, é um compromisso de pregar a palavra, mas também de ouvir a palavra no sentido de seguir o que a palavra diz. Então, conforme a palavra é ensinada, os cânticos que a gente canta aqui, nós todos estamos sendo instruídos à santidade. Esses hinos estão nos instruindo como viver a vida, as orações que a gente faz. Toda a vida coletiva da igreja também está levando a gente à santidade. A sã doutrina existe para o amor. Nossas igrejas deveriam ser caracterizadas por um amor mútuo que se estende a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E o amor, não se esqueça, é alimentado pela sã doutrina. Se a amargura, fofoca, difamação estão destruindo a nossa igreja, a sã doutrina é uma das ferramentas mais necessárias para restaurá-la. Quando eu li essa afirmação, fiquei um pouco assim, caramba, a sã doutrina, amargura, fofoca, mas realmente, a Bíblia ensina sobre essas coisas. O Emerson ontem falou das irmãs em Filipenses, e ele também mencionou a própria tese de Filipenses como um antídoto. Eu vou ler aqui, Filipenses 4:2. Paulo escreve, peço a Evódia e a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E onde que a gente vê essa mesma frase, mesmo modo de pensar? Filipenses 2:2, que dá a tese do livro aqui. Filipenses 2:2, capítulo 2, versos 2 e 3. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas tendo os outros. Imagine Evódia e Síntique ouvindo essa maravilhosa carta sendo lida na congregação delas. Elas vão lembrar o que foi dito mais cedo, ter a mente de Cristo. Como é que eu posso estar em divisão com meu irmão, tendo a mente de Cristo? Se ele me ofendeu, eu vou perdoá-lo. Se ele me ofendeu, ninguém sabe, vou deixar de lado, vou deixar essa coisa passar. Tendo a mente de Cristo. A sã doutrina promove o amor na igreja e também promove a unidade. Ponto 4. A sã doutrina existe para a unidade. A unidade da igreja, movida pela doutrina, desafia explicações humanas. Somente Deus pode entrelaçar em um só corpo judeus e gentios, escravos e livres, democratas e republicanos, no contexto aqui brasileiro a gente pode dizer PL, Partido Liberal, PT, os que preferem ensinar seus filhos em casa, ou os que colocam na escola, e ele faz isso por meio do Evangelho, pelo qual todo aquele que coloca sua confiança em Cristo é considerado justo e acolhido pelo seu povo. Essa questão de unidade, união em Cristo, liberdade cristã, foi uma das ênfases também que eu fui instruído muito pelos meus antigos pastores, sobre uma das coisas mais importantes para preservar a unidade da igreja, é preservar a unidade cristã, incluindo questões de política. Eu reconheço, irmão, eu não estava aqui nessa fase aqui no Brasil, quando o caso estava caindo sobre igrejas, pregação
políticas, seja por partido ou do outro, a coisa estava bem tensa. Eu ouvi histórias de irmãos saindo de igreja porque era uma igreja petista ou porque era uma igreja bolsonarista. Eu falei, que loucura! É Cristo mais Bolsonaro igual a membresia. Cristo mais Petit, mais Lula igual a membresia. Então, se eu não sou Lula, eu não posso ter membro dessa igreja. Se eu sou Bolsonaro, eu não posso ter membro daquela igreja. Irmãos, onde está isso nas Escrituras? Irmãos, eu reconheço que persuasões políticas são importantes. A gente vive uma sociedade que é afetada pelas políticas. Eu sei que existem políticas erradas como o aborto, diversas políticas erradas sobre homossexualidade que a gente não concorda. Eu entendo. Agora eu consigo totalmente entender um irmão que, na calculação política dele, ele é contra essas coisas e por outros motivos apoia um certo partido. A gente pode discordar com a calculação política do irmão, mas ele não vai deixar de ser meu irmão. Eu vou deixar de amar o meu irmão, muito menos que ele não entre na igreja, que ele não se sinta bem-vindo. Proteger a liberdade cristã é algo muito importante. Vale a pena se aprofundar nesse tipo de coisa. Eu não posso aqui, nem estou preparado, por exemplo, para falar muito sobre essas questões, mas tem muito a ser falado sobre liberdade cristã. Como é que isso vem? EBDs. A gente está em Romanos 14, por exemplo, vamos dizer, 1 Coríntios 8, que tratam do tema. A igreja vai ser instruída, a igreja vai crescer no conhecimento, no entendimento da liberdade cristã que existe. Vai promover também a unidade da igreja. A sã doutrina existe para a adoração. A gente viu isso mais cedo, no culto, nas partes do culto, pregação expositiva, cânticos, os hinos, as orações que a gente faz. A sã doutrina molda tudo isso. A Santa Ceia, o batismo. Imagina a gente batizando alguém que não é cristão, por exemplo. O camarada está dormindo com a namorada dele, está sendo batizado. Isso não é de acordo com a sã doutrina. A gente não está aqui pregando perfeição cristã de forma alguma também, não. Mas a gente tem que ser regido pela sã doutrina, seja no batismo, seja na Santa Ceia. Questões, o oposto também, questões extra-bíblicas. Alguém não tomar ceia por motivos extra-bíblicos. Porque eu estou de bermuda andando na rua, não posso tomar Santa Ceia. Porque eu tenho barba, ou qualquer que seja. Outras questões, inúmeras, criatividade humana aqui é algo incrível. Tudo tipo que a gente quer, extra-regulações bíblicas. Os fariseus eram mestres nisso. Então a gente tem que ter cuidado. Então a sã doutrina informa tudo isso. Finalmente, penultimamente aqui, sã doutrina existe para o testemunho. Por que afirmo que a sã doutrina existe para o testemunho? Em primeiro lugar, o Evangelho é doutrina. O Evangelho é doutrina. Para a gente explicar claramente o Evangelho, a gente tem que entender claramente o que a Bíblia diz sobre o Evangelho. Sobre a criação, a queda, redenção, e que nós temos em Cristo Jesus, é também a vida eterna. A sã doutrina informa tudo isso. Então a apresentação do Evangelho tem que ser, a Bíblia informa como a gente pode fielmente apresentar o Evangelho. A gente pode resumir em nossas próprias palavras, a gente pode usar ilustrações da vida que a gente tem para apontar para o Evangelho, mas baseado em tudo isso é o que as Escrituras falam sobre o Evangelho. Nós temos falsos evangelhos que são pregados em igrejas, sobre salvação, falsas doutrinas que são pregadas, o Evangelho da prosperidade, às vezes até a definição do que é o Evangelho é o que a gente às vezes nem conhece, porque a gente tem igrejas centradas não em Cristo, mas em bens materiais, como a gente viu mais cedo, ganhos materiais, o foco das pessoas é nessas coisas temporais e não nas coisas eternas. Certamente a Bíblia também ensina do cuidado que a gente tem que ter com questões materiais. Se a gente vê um irmão necessitado e diz, vai em paz, irmão, que fé é essa? Isso é tudo parte do Evangelho, irmãos. Aqui, essa doutrina não vai deixar a gente ser precisos no que é o Evangelho, o que é viver o Evangelho, como igreja também. E finalmente, agora, a sã doutrina existe para a alegria. O objetivo da sã doutrina é que nós, juntamente com todos os santos, glorifiquemos a Deus e nos regozijemos nele. Em sua última noite com os discípulos, referindo-se a todo o ensino que deu a eles, Jesus disse, esse deve ser maravilhoso, irmãos, que Jesus disse aqui, essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Jesus está nos instruindo para que a gente tenha, que a alegria dele esteja em nós, e para que a nossa alegria seja completa.
a instrução dele, as coisas que ele ensina, tem tudo a ver com a nossa vida. Nós somos cristãos felizes, contentes em Deus e quem Ele é. Agora, tendo falado da importância da sã doutrina, vou falar um pouco aqui do Evangelho, com um foco específico, o Evangelho na vida da igreja. A gente já viu, a sã doutrina existe para a vida individual do cristão, existe também para a vida da igreja. Agora vamos falar mais o que a sã doutrina diz especificamente no Evangelho, fazer um zoom no Evangelho aqui. E como eu disse, irmãos, eu não estou com o livro verdinho aqui, queria estar para vocês verem, mas é o meu livro favorito dessa série aqui. Tem outros livros excelentes. Começa com esse trecho. William Tyndale, século XVI, ele traduziu a Bíblia e foi martirizado por isso. William Tyndale escreveu: Evangelion, o que chamamos de Evangelho, é uma palavra grega que significa notícias boas, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. Maravilhoso. O autor do livrinho verde também ele comentou: a necessidade de nosso tempo é nada menos do que a recristianização de nossas igrejas, em conformidade apenas com o Evangelho, tanto no que diz respeito à doutrina, quanto à cultura, exclusivamente por meio de Cristo. Essa é uma frase excelente. Eu pensei que essa frase ia ser um pouco pesada aqui para os irmãos, mas o que o Emerson falou mais cedo sobre falsos mestres, pessoas dando cambalhotas, essas coisas, realmente é merecido falar que falsos mestres como ladrões corruptos, infelizmente, irmãos. Mas essa questão também da necessidade de nosso tempo é a recristianização de nossas igrejas. É uma frase chocante, é algo antitético. Recristianizar uma igreja. Igreja, recristianizar. A igreja era cristã, mas infelizmente muitas igrejas não têm o Evangelho no centro. É triste, irmãos, mas isso acontece. Minha própria história, como eu disse mais cedo, antes de eu chegar numa igreja saudável, quando eu estava fazendo os meus estudos, fazendo faculdade, fui parte de uma igreja que o pastor não via a hora de poder fazer casamento gay. E eu, como cristão novo, não tinha ideia. Eu tinha a Bíblia, como eu disse mais cedo, minha própria negligência, minha própria falha. Mas eu pensei, entendi. Eu fiquei um pouco confuso, mas era uma igreja. É outra igreja que eu fui parte, depois dessa igreja. Uma igreja que era um pouco mais conservadora, mas na época de política, mostrava no telão um político, antes do culto começar, um telão de um político muçulmano, pró-aborto, pró-casamento gay, numa igreja. Então essa frase, irmãos, não deve ser nada chocante para a gente. Vocês devem ter outros exemplos aqui, de aberrações, coisas tristes, lamentáveis, que acontecem nas igrejas. De fato, isso não é nada novo. Quando o Emerson fala aqui do Brasil, irmãos, 2000 anos atrás, em Jerusalém, Jesus estava revirando a mesa de campistas. Antes do tempo de Jerusalém, antes de Jesus, tinham os reis, os falsos profetas. Isso não é nada novo, irmãos. Agora, começando aqui a pontuar, caminhando aqui por esse folhetinho, primeiro ponto que o irmão levanta, o Evangelho para você. Essa cultura é criada a partir do ensino e a proclamação da doutrina do Evangelho. É como a gente começou. A doutrina do Evangelho cria uma cultura do Evangelho. A sã doutrina forma a vida da igreja. Como é que a gente cria uma cultura do Evangelho? Proclamando o Evangelho. Na pregação, principalmente. Mas numa igreja, por exemplo, que tem um dirigente de culto, o irmão está dirigindo o culto, vamos dizer. Irmãos, em 30 segundos, se você está dirigindo o culto aqui, você pode proclamar o Evangelho. Seja bem-vindo à igreja. Irmãos em Cristo, Deus te deu toda essa bonança que a gente vai ter, todo esse banquete, pelo próprio sangue do Filho de Jesus. E se você hoje não está em Cristo, você vai ouvir o Evangelho ser contado de diversas vezes. Nossos hinos, pregações, nossas orações. Espero que no final desse momento, desse tempo juntos, vocês possam ser persuadidos a seguir Jesus. Aí começa a falar outras coisas. Passei 20 segundos falando isso. Passei 20 segundos. Basicamente, falei brevemente um pouco do Evangelho. Aquele diamante, eu mostrei uma parte do diamante aqui para vocês.
A gente faz isso nas orações que nós fazemos, por exemplo, orações de confissão de pecado, é algo maravilhoso de se fazer. Sei que é um momento um pouco solene, pode ser um pouco sombrio, porque o pecado é sombrio, mas a Bíblia fala do pecado, Cristo foi crucificado por causa do pecado, então a gente precisa se acolher disso. Sei que a gente quer sorrir, ser feliz o tempo inteiro, maravilhoso, mas para a gente ser realmente feliz, a gente tem que confessar os nossos pecados. Então, o Evangelho pode ser proclamado de diversas maneiras durante o culto, na vida da igreja. Segundo ponto aqui, o Evangelho para a igreja. Qual o impacto disso na vida da igreja local? A forma de conviver com nossa igreja decorre daquilo em que cremos conjuntamente. O Evangelho também cria um novo tipo de comunidade, uma cultura do Evangelho denominada igreja. E aqui vai um trecho maravilhoso, irmãos, que não coube aqui no folhetim que vocês têm em mãos, mas o irmão ele escreveu isso: você e eu somos juntamente com todos os cristãos verdadeiros ao longo da história. Então nós estamos juntos com Agostinho, Martinho Lutero, Johann Sebastian Bach, pregadores que vocês amam aqui, famosos, Nicodemos, Lídia Lopes, a gente falou do Marco Weber. A gente é tudo junto com esses irmãos aqui, porque são nossos irmãos em Cristo. Presente, do passado, glória a Deus por isso. Isso é empolgante. Todavia, a unidade da igreja se expressa naquilo que experimentamos, de fato, na unidade de uma igreja local. Em nossas igrejas locais, o que compartilhamos vai além de nossas experiências com cristãos em geral. Aqui, o momento que a gente tem, o Emerson e eu, a Carol, a gente está visitando aqui, legal. A gente está aqui passando bons momentos de comunhão com vocês, é maravilhoso. Para a gente, para vocês. Mas vocês vendo, vocês crescendo, amadurecendo na graça, como igreja. Vendo aquele irmão que tinha aquela dificuldade no casamento dele, depender da graça de Deus, para amar mais a esposa, se arrependendo, vendo casamentos sendo reconciliados, jovens, filhos sendo salvos, jovens crescendo na maturidade, crescendo no amor, apresentação da doutrina. Você experiencia essas coisas. Um irmão que te magoou, você perdoar, amar aquela pessoa que pisa nos seus calos. Você está mostrando Cristo para essas pessoas, para os seus irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso. É o Evangelho feito visível na vida da igreja local. Terceiro, o Evangelho para todas as coisas. Essa doutrina do Evangelho também serve para o evangelismo. Como? Porque o Evangelho vivido numa igreja local é o aroma de Cristo para o mundo que não conhece esse tipo de coisa, que está na escuridão. A doutrina do Evangelho cria culturas do Evangelho conhecidas como igrejas, onde coisas maravilhosas acontecem a pessoas indignas para a glória exclusiva de Cristo. Contudo, ela não se esgota nas nossas igrejas. Uma igreja que se define pelo Evangelho é um sinal profético que aponta para além de si mesmo. Então, uma igreja que tem a teologia bíblica, tem a pregação expositiva, vai estar apontando não para ela mesma, mas para Cristo. Não para, como a gente mencionou mais cedo, bens materiais, atos incríveis aqui acontecendo na frente, pessoas fazendo coisas excelentes, oratórias. Não, é Cristo. A gente está apontando para Cristo. E às vezes, irmãos, eu confesso, às vezes o meu paladar quer outras coisas. Eu estou falando do João, o meu paladar quer outras coisas. Eu quero piadas, eu quero uma pregação cheia de entretenimento, eu quero ser entretido. Mas a gente precisa apontar sempre para a pessoa de Cristo. Quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente vai amar Cristo, mais a gente vai querer conhecer a Cristo, como a camisa aqui do irmão Jorge diz: conhecê-lo e fazer conhecido. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. É isso que a gente quer como igreja. A camisa aqui do irmão, amém? Amém. É isso mesmo. E a gente tem que conhecer para gostar, para amar Jesus. E isso, irmão, não acontece com o tempo, com o decorrer do tempo. E é o trabalho do Espírito Santo. É Deus que faz isso acontecer, o Espírito Santo em nós. 4 aqui, algo novo. O Evangelho tem poder de mudar nossas vidas como povo.
O Evangelho não está pairando no ar como se fosse uma abstração. Pelo poder de Deus, Ele cria algo novo no mundo de hoje. Ele cria não apenas uma nova comunidade, mas também um novo tipo de comunidade. Igrejas centradas no Evangelho são a prova viva de que as boas novas são verdadeiras, de que Jesus não é uma teoria, mas é real, já que Ele devolve nossa humanidade. Devolve nossa humanidade e está transformando nossa humanidade à imagem semelhante do varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está fazendo isso. É como Piper escreveu, o pregador Piper disse: igrejas que exaltam a Deus, adoram a Cristo, são cheios do Espírito, desfrutam da Bíblia, pregam a graça, desafiam o comodismo, abraçam a cruz, correm riscos, crucificam o ego, abandonam a fofoca, transbordam em oração, pensam no futuro, buscam o que estão fora e são belas em seu ajuntamento humano, onde aquele que não merece pode florescer. Só Deus pode construir esse novo tipo de comunidade. Quando, porém, Ele o faz, não podemos desconsiderá-lo. Então, conforme a palavra de Deus é pregada, conforme a palavra de Deus é ensinada, a gente pode esperar, orar, para que Deus faça a gente como o aroma de Cristo, faça a gente como Cristo. Quinto aqui, não é fácil, mas possível. Falamos tanto sobre o Evangelho, mas agora, o que exatamente é este Evangelho? Não é fácil crer no Evangelho. Ele diz que um Deus todo santo ama pecadores como nós. O Evangelho diz que Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós. Diz que Ele derrama o seu Espírito Santo para nos dar vida e nos sustentar. Diz que nada jamais vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz ainda que esse Salvador é a estratégia de Deus para transformar o universo. Essas boas novas não parecem improváveis? Ou cremos de forma orgulhosa que somos bons demais para ser julgados? Ou cremos orgulhosamente que somos ruins demais para sermos salvos? Portanto, o Evangelho é uma surpresa contínua e precisamos ouvi-lo reiteradas vezes. Irmão, se a gente se cansa de ouvir o Evangelho, não é porque o pastor tem que parar de fazer isso, é porque o meu coração tem alguma travação aqui que está acontecendo. Porque, irmãos, a gente precisa escutar deste Evangelho um tempo inteiro. Escutar que Deus criou um universo perfeito, sem pecado algum, mas que o homem se rebelou contra Deus, e a partir disso a gente vive num mundo caído. Por isso que a gente hoje tem calor que é muito quente, que é intolerável, lugares que é muito frio que ninguém consegue viver. A gente tem todo tipo de pobreza, guerra, todo tipo de maldade que acontece na face da terra, mas é como se o mal estivesse apenas ao nosso redor. Não é como se a gente aqui nessa igreja todo mundo fosse santo, só as pessoas lá fora são pecadores, miseráveis, só eles estão fazendo todo tipo de maldade. Não, mas é a gente. O pecado de Adão está no coração de cada um de nós. A gente é duplamente culpado. O nosso cabeça federal, Adão, falhou. Então ele como nosso representante, nós sob Adão, sob filhos de Adão, a condenação dele é nossa, mas também nós pecamos pela nossa própria volição. Nós mesmos pecamos. E eu sei, você pode pensar, mas calma aí, João. Calma aí, cara, eu não sou igual aquele bandido lá que matou alguém que está na prisão. Eu não sou aquele meu vizinho lá que fica traindo a esposa dele. Eu não sou assim, cara. Eu não sou tão ruim assim. Mas a Bíblia diz que Jesus diz, se apenas no nosso coração a gente deseja a mulher de alguém, o marido de alguém, se a gente deseja uma mulher que não é nossa esposa, se no meu coração tem uma raiva do meu irmão, eu já estou cometendo assassinato, já estou cometendo adultério, desejo algo que não é meu, estou cobiçando algo que não é meu, já estou roubando dessa pessoa. Então o pecado está no coração. Outro extremo é a gente pensar que a gente não é digno de Deus, ou que eu não estou preparado. Às vezes eu escuto isso, não estou preparado ainda para buscar Jesus, não estou pronto. Imagina a situação aqui, eu saio da igreja, termina aqui, a gente tem um intervalo, eu saio aqui, eu sou baleado, eu tomo um tiro aqui, aí você quer me levar para o hospital,
Ela falou, não, calma aí, não leva para o hospital agora não. Deixa eu ir, calma aí, vamos parar na loja rapidinho aqui, na farmácia, deixa eu comprar uma camisa branca limpinha, antes de eu chegar no médico, deixa eu pegar um curativo aqui, rapidinho, eu estou sangrando aqui, uma loucura. Vocês, João, tu está doido? Tu tem que ir agora para o hospital, nesse momento, tu tem que ir para o médico. É assim, às vezes a gente pensa que a gente quer consertar a nossa vida pelas nossas próprias forças. Calma aí, não, vai logo para o médico, não espera mais. Não espera mais. E se a gente pensa que o nosso pecado, eu não sou digno de Deus, não sou digno. Mas isso é um orgulho, a gente pensar que os nossos pecados são maiores que Deus, como se Deus não conseguisse perdoar um pecado que a gente cometeu, uma maldade que a gente cometeu. Onde existe o pecado, a graça de Deus ainda é maior. Então a gente tem que ir a Deus, independente, a gente sempre tem que ir a Deus e proclamar esse evangelho e acreditar neste evangelho também. Agora, parte 6, o que podemos esperar? Quando descobrimos que nossos ministérios tanto agradam quanto provocam, não devemos ficar surpresos. Quando o Mark começou a revitalizar essa igreja, muitas pessoas foram embora, a igreja diminuiu. Ontem a gente estava falando mais cedo, estava falando com o irmão Jorge aqui, igrejas que cresceram exponencialmente, o pastor fazia todo tipo de loucura, práticas pragmáticas, pessoas sendo batizadas. A igreja cresceu, mas não tinha evangelho, tinha muito entretenimento, tinha muita coisa mundana acontecendo. Agora coloca o evangelho ser pregado, as pessoas vão embora. Infelizmente, isso pode acontecer. Se você começa a pregar o evangelho, vai incomodar muita gente. Pessoas querem ouvir entretenimento, querem ouvir show. Amém, amém. Claro que eu não fico feliz com isso, mas isso acontece. E se Deus quiser, conforme a palavra vai sendo pregada, aqueles que Deus elegeu para serem salvos, herdeiros da vida eterna, que apreciam a palavra, a santidade, é esse tipo de gente que vai vir para a nossa igreja. Não estou falando aqui, irmãos, que a gente quer ser seletivo, não, no sentido de que, só quero os cristãos maduros aqui para vir para nossas igrejas. Não, eu quero que aquela pessoa que está indo para aquela igreja pragmática, com show de fumaça, com show de Rock in Rio lá na igreja deles, eu quero que as pessoas apreciem a sã doutrina, que vão a igrejas saudáveis também, claro, mas é de ser esperado que o evangelho, que Jesus, ele divide, a palavra de Deus, ela é uma divisora de águas. Chegando na reta final aqui, irmãos, ponto 7, daqui para frente. Por causa da corrupção de nosso coração, a primeira coisa que devemos fazer, eu acho que essa é uma das partes favoritas deste livro, se não a parte favorita deste livro que eu tenho, que devemos fazer é nos ajoelhar perante de Deus e implorar humildemente a Ele que não nos abandone. A gente está seguro na salvação que nós temos em Cristo, mas é bom para a nossa alma também pedir para Deus não nos abandonar. Todos estamos sempre a 5 minutos de distância do desastre moral e ministerial. 5 minutos de distância. Hoje à noite, antes de ir para a igreja, alguma coisa pode acontecer. Você pode cair num pecado descarado. Você pode ser totalmente rendido a esse pecado. A gente está a 5 minutos de desastre moral e ministerial. Sejamos realistas. Nossos desejos podem ser imensamente contrários aos de Deus. Você e eu não somos salvadores. Existe um Salvador apenas. Portanto, temos de nos lançar em seus braços agora e jamais deixar de fazê-lo a todo momento em que vivemos. Francis Schaeffer dizia: não estamos construindo o reino de Deus. Ele está construindo o seu reino. E nós estamos orando pelo privilégio de participarmos dele. Deus é o herói da história, não nós. A gente quer orar pelo privilégio de ser parte disso. Eu queria agora convidar os irmãos para a gente orar, para a gente terminar essa apresentação aqui.